Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos aí no capítulo 3, no tópico sobre a alma, da alma, e hoje nós vamos iniciar o item 115. Eu estou aqui na companhia deles. Aloísio Guigino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, nosso abraço a todos os companheiros na busca do aprendizado. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Então vamos estudar, repetindo aí, capítulo 3, tópico da alma, e o item é o 115. Allan Kardec diz o seguinte: fez a alma esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedente existência corporal? Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas, segundo o grau a que ele chegou. A prova disto está na observação dos fatos, que diariamente estão sob os nossos olhos. E aí pede aqui para verificar, o Livro dos Espíritos, questões 166 a 222, e a Revista Espírita de abril de 1862. Então é como Kardec coloca aqui, que a alma fez esse progresso nas diferentes existências, nas sucessivas existências corporais. O que não quer dizer que a alma também não aprenda no período entre vidas. Também aprende, mas é na encarnação que ela vai colocar em prática aquilo que aprendeu. Vai demonstrar que aprendeu. Exatamente. Porque a nossa visão como espíritos já desencarnados é diferente da nossa visão como alma, espírito encarnado, porque aqui nós temos todo um chamamento para a vida material, e lá nós temos toda uma consciência e uma realidade da vida espiritual. Então são duas situações bem diferentes, e nós somente poderemos dizer que evoluímos quando aqui encarnados, nós, espíritos encarnados, alma, quando nós colocamos em prática aquilo que nós realmente aprendemos e que somos testados. A vida física, a vida como encarnado, é um teste que nós fazemos para demonstrar que aquilo já faz parte de nós, que nós já alcançamos um determinado patamar. Senão não haveria a necessidade da reencarnação para o progresso. É quando nós vamos ter que mostrar que aquilo já faz parte de nós, e não apenas o conhecimento teórico daquilo que nos espera e que sabemos que deve ser feito. Voltando à analogia, com o estudante ele aprende, ele faz as aulas, mas ele vai comprovar o que ele aprendeu ou não aprendeu durante as provas. No caso nosso, do espírito, ele vai comprovar aquilo que ele aprendeu ou não na encarnação, na existência corporal, Miranda. É interessante porque no Livro dos Espíritos, didaticamente, Kardec coloca que a alma é o ser. É como se ele colocasse para nós que quando nós estamos... O que é a alma? É o espírito encarnado. Então, didaticamente, às vezes a gente fica preso àquela ideia de que só é alma quando está ligado ao corpo físico. É interessante, não sei quem está nos socorrendo, mas
Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, o que é alma? É o espírito encarnado. Então ficou convencionado na cabecinha do espírito que só é considerado alma quando está encarnado. Mas estudando aqui no que é o espiritismo, ele já não pega a alma só nessa condição do espírito encarnado. Ele coloca a alma como sendo a essência, o espírito. Olha a pergunta. Fez a alma esse progresso anterior em estado de alma propriamente, quer dizer, de espírito, de ser extracorpóreo, ou em precedente existência corporal. Então, é interessante, porque aqui no que é o Espiritismo, Kardec, ele pega a alma de uma forma, a palavra alma de uma forma mais abrangente, como se fosse a alma da Terra. O que é a alma da Terra? A essência da Terra. Então, na realidade, aqui ele está considerando a alma a essência de tudo, o ser espiritual que nós somos. Mas, no Livro dos Espíritos, quando é perguntado o que é alma, é o espírito encarnado. Por quê? Nós ficamos imaginando que essas respostas os espíritos deram numa época em que Kardec estava codificando a doutrina e o ser espiritual era considerado alma, não é? Porque as religiões predominantes viam, não chamava de espírito, chamava de alma a essência. Então Kardec vem trabalhar dizendo que a alma é o espírito encarnado. Mas aqui ele já faz essa colocação mais abrangente, de que a alma é a essência, é o ser espiritual, independente de estar no corpo físico ou não. A grande diferença é que dentro da doutrina espírita nós temos a racionalidade, a lógica, a certeza da reencarnação como um processo de evolução. Então, se há uma reencarnação, existe uma pré-existência do espírito em outro estado, em outro nível, que é a vida espiritual. No Livro dos Espíritos mesmo, Kardec, por várias vezes, ele usa indistintamente o termo alma e espírito, certo? Porque, na realidade, são a mesma coisa, sim, apenas em situações diferentes. Certo? O espírito quando está desencarnado e alma quando ele, espírito ainda, está encarnado, mas não deixa de ser espírito. É isso aí. Certo? É interessante essa observação, porque às vezes a pessoa só lê a pergunta e não faz essa viagem entre as outras obras. Então fica naquela coisa de que só é alma quando está encarnado. E não é bem assim. É chamado de alma quando está encarnado, mas a essência continua sendo o espírito. O que prevalece é o espírito. A situação do espírito é que muda, sim, encarnado ou desencarnado. Vamos agora para um novo tópico, que é o homem durante a vida terrena. O item 116. Kardec diz: como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, esse errante aqui no estado entre vidas, né? Entre uma vida e outra, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual ele se deve unir. Este laço, na verdade, o errante aqui, né, que ele quer dizer, agora que eu consegui entender, desde a concepção, quer dizer, já há uma ligação do espírito ao corpo, né? Não é no período entre vidas, não. É como se ele está fora do corpo físico, mas ele já está ligado ao corpo, porque já houve a concepção. Então ele está ligado a esse corpo, né, a esse embrião que está se desenvolvendo por um cordão fluídico, preso ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre, ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ele se torna completa. O espírito perde a consciência de si e não a recobra as ideias senão gradualmente. A partir do momento em que a criança começa a respirar, a união então é completa e definitiva. Então, claramente aí, né, o espírito é um processo, até certo ponto, mais complexo do que a desencarnação, né? Talvez bem mais complexo, porque você está se unindo ao novo corpo, há uma gradual, já há uma ligação desde o momento da concepção, mas ela vai se estreitando à medida que vai chegando próximo ao nascimento. E o espírito vai perdendo a sua consciência, né, até porque ele vai ter que estar num corpo infantil, e é necessário que assim seja aqui na Terra para que ele possa, como se fosse um computador, né? Quem usa computador, é como se você recebesse um novo HD, zeradinho. Mas os anteriores estão guardadinhos.
né? Você apenas recebe um novo HD para você começar ali do zero, mas tudo que você adquiriu nas encarnações anteriores está guardado nos outros HDs. Está tudo guardado no espírito, mas você vai ter a oportunidade de começar uma nova encarnação sem o peso que seria trazer todas as informações disponíveis ali a qualquer momento da encarnação anterior. É importante deixar claro, tudo que nós já vivemos nas múltiplas existências está guardada na alma, está ali. Mas, se nós tivéssemos acesso a isso a qualquer momento nessa encarnação, provavelmente iríamos enlouquecer. Essa pergunta de Kardec é uma pergunta simples, né? Em que momento se opera a união da alma com o corpo? Mas o entendimento dessa resposta que temos aqui e que a doutrina nos apresenta é fundamental para várias outras atitudes que a humanidade vem tomando, já tomou, certo? Porque, na realidade, toda vez que há a concepção, existe um início de uma união fluídica da alma, que é do espírito, né? Ainda estava desencarnado, do espírito com um corpo material ainda em termos de óvulo e depois, mais adiante, embrião, certo? Então, essa união é que vai se processando vagarosamente e o espírito perde essa consciência da sua existência, é o esquecimento do passado, né? Perde a consciência da sua existência e vai cada vez mais fazendo com que haja esse desenvolvimento das células e a formação de um novo corpo físico ao qual ele vai se unindo mais e mais. Essa questão é muito importante porque ela está diretamente ligada à nossa compreensão de por que a doutrina dos espíritos não aceita o aborto em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião, sim, porque ali já está um espírito ligado fluidicamente àquele corpo físico em formação. Não está totalmente formado, mas já há a presença de um espírito reencarnante, de uma alma, certo? Então é muito importante para que nós entendamos esse posicionamento, inclusive da doutrina, com relação ao aborto, porque a união da alma ao corpo se dá ou se inicia no momento da concepção. É o que está claramente colocado na questão 344 do Livro dos Espíritos. No caso aí, a concepção, a união do espermatozoide ao óvulo, isso, havendo a fecundação. Isso. Quando há fecundação, passa a haver a presença fluídica de um espírito ligado àquela matéria em formação. E essa ligação vai se fazendo presente mais e mais intensamente até nos primeiros anos do nascimento. Mesmo depois do nascimento, ainda continua havendo essa ligação e nós vemos que a própria capacidade da alma de manifestar-se no início é muito difícil, porque ainda não tem um instrumento. É como nós pegássemos um grande violinista e dessemos um violino desafinado. Ele não vai conseguir realizar nenhuma obra que ele teria capacidade de fazer. Então é importante esse entendimento do início, certo, da fecundação, do início da formação da vida física, com todas as suas decorrências e com todas as suas consequências. É interessante, o Eduardo fez uma observação, né, que é muito complexo esse processo, porque ele é gradativo e ele vai, né, até que chega um momento em que o ser está ali, totalmente ligadinho ao corpo e já pronto para o nascimento biológico. Mas nós ficamos refletindo que o desencarne também não é fácil, vai depender muito do espírito, né? Porque, claro que uma coisa é você ver um botão se formando para ser uma flor, uma rosa desabrochada. Essa rosa ela pode murchar ali na própria roseira e gradualmente, mas ela pode ser também cortada,
né? Cortar a rosa é como se fosse para o espírito o desencarne sem a preparação, aonde ele vai sofrer também as dificuldades para se desligar as sensações do corpo que ele vestiu. Ok, vamos seguindo em frente aí, agora no item 117. Allan Kardec diz: qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união ao corpo, isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Quer dizer, à medida que a criança vai se desenvolvendo, né, os seus órgãos vão estando aptos, sobretudo o órgão cerebral, né, que é a grande base no corpo físico para a manifestação do espírito. Essa criança vai começando a trazer, né, aquilo que ela já estava em estado latente, adormecido, seus conhecimentos. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele vai nos dizer, né, é uma obra psicografada pelo médium Chico Xavier, ele vai nos dizer, junto ao instrutor Alexandre, que tem 2 períodos importantes para a alma, né, na sua nova encarnação. Até os 7 anos, quando o espírito começa a recobrar mais algumas memórias inconscientes do passado, e depois aos 14 anos. Claro que isso é variável, ainda mais hoje em dia, em que o estímulo que o espírito recebe é muito grande, né? Naquela época os estímulos não eram tão grandes quanto são hoje. A criança hoje em dia ela está conectada no mundo, então ela é estimulada muito mais precocemente. Porém são 2 marcas para a gente ter uma ideia, né, que o espírito André Luiz nos traz. Aos 7, 14 anos, até o próprio Allan Kardec comenta em O Livro dos Espíritos que a adolescência, né? Kardec pergunta aos espíritos sobre a adolescência por que há uma modificação no caráter do indivíduo, das suas ideias. E os espíritos falam que quando chega na adolescência, é uma fase em que o espírito está recobrando de uma forma mais intensa aquilo que ele traz do passado. Não em termos de memórias efetivas do que ele foi, do que ele fez, mas daquilo que ele sente, daquilo que ele verdadeiramente traz com ele lá do passado. Você lembrou André Luiz. André Luiz tem no livro No Mundo Maior, tem uma colocação que é a casa mental. É no capítulo 3 do livro No Mundo Maior. E ele, nessa casa mental, ele faz uma comparação entre a alma, o espírito encarnado, certo? E o corpo físico e a nossa vida, certo? Então ele diz o seguinte, que nós nos comportamos como se estivéssemos numa moradia. E essa moradia, ela tem um porão onde estão arquivadas todas as nossas aquisições pretéritas, boas e negativas, certo? Está tudo arquivado. É o nosso HD, como o Eduardo lembrou no outro programa. É o nosso HD. Está tudo escrito ali, está tudo registrado ali. Para quem não lida com computador, HD é onde são armazenadas as informações que nós colocamos no computador. Hard disk. Hoje em dia todo mundo sabe o que é um HD. Depende, né? Depende. Tem gente que não usa computador, pode estar falando, o que eles estão falando de HD? Então HD, qualquer informação que você colocar num computador, ela vai ficar guardada ali no que se chama de HD. Tá? Só para esclarecer para quem não usa computador. Agora a gente pode falar em HD, né? Isso. Depois dessa sua explicação. Então fica esse porão é como se fosse o HD. Está tudo registrado ali. Existe uma parte social, que é a nossa vida presente, é o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos na nossa existência física aqui. E existe um sótão, que é o nosso transcendente, é aquilo que nós aspiramos, é onde nós queremos chegar. Então, veja bem, nós não temos o acesso fácil nem para o porão, nem para o sótão. Nós temos que conquistar
esse acesso. E de vez em quando alguma coisa escapa desse porão, certo? E nós temos a consciência. É aquele chamado déjà vu, né? Tem que fazer bico, né? Déjà vu, certo? É aquilo que nós temos a ideia de que nós já estivemos em algum lugar, conhecemos alguma pessoa, que já vivenciamos alguma experiência que se repete, e vamos por aí afora. É algo que escapa desse porão e nós temos essa consciência de que nós já vivenciamos aquilo. Mas, normalmente, nós vivemos na parte social. É a nossa vida, é o nosso dia a dia. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um arquivo, um HD no porão, certo? E nós temos um transcendente que é o sótão, que é onde nós queremos chegar, e para isso nós estamos aqui para construir esse acesso a esse sótão para onde todos nós queremos chegar e crescer e acessar. É como se tivéssemos um celeiro inferior, né? E a proposta de um celeiro superior, mas para conquistar o superior você tem que ter um bom uso do que está lá embaixo. É isso aí. Vamos... Tá chegando no finalzinho, né? Mas dá para ler ainda alguma coisinha aqui do item 118. Qual a origem das ideias inatas? Isso aqui é muito legal, né? Kardec traz essa questão. Qual a origem? Qual a origem das ideias inatas? Das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência. A abstração feita da instrução. A gente até falou isso em programas anteriores. As ideias inatas não podem ter senão duas fontes. A criação das almas, mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda. Perfeito. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservaram no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. Então isso é bastante claro e justo, não é? Porque não teria como explicar as crianças aí que demonstram conhecimentos extraordinários e na nossa própria existência, né? A gente tem facilidade para algumas coisas e dificuldade para outras. E tem pessoas que aprendem uma nova língua com uma facilidade incrível. Para outras é difícil, depende da língua. Às vezes a pessoa aprende uma língua dificílima como o alemão e não aprende o inglês, que é uma língua teoricamente mais fácil. Por quê? Porque ela tem uma familiaridade com o alemão. Tem crianças que falam palavras, né, em alemão, ou em inglês, ou em francês, e são brasileiras. Já vi casos de crianças americanas, uma criança americana que a mãe não sabia, o filho falava lá uma língua esquisita, e um dia ela descobriu na feira, com um feirante, o menino estava conversando com o feirante, e o menino estava falando com o quê? O feirante era chinês. E o feirante falou que ele falava um dialeto que até ele estava com dificuldade de entender. Vai dizer que isso é mentira? Vai dizer que isso é o quê? Claramente a prova da reencarnação. E ainda explicou para o feirante, né? Que sofreu um bloqueio porque a mãe chamou a atenção dele numa situação lá e ele... A mãe brigava com ele porque a mãe não entendia o que ele estava falando, achava que ele estava fazendo besteira, né? Brincadeira, e dava bronca nele. E ele era muito novinho, mas na feira ele conversou com o feirante entendeu, porque era chinês também, mas o próprio dialeto que ele falava era um dialeto que o feirante teve dificuldade em identificar. Essa questão aí, nós voltamos a essa explicação. A doutrina dos Espíritos nos esclarece e nos fortalece para que continuemos a seguir o caminho. Esse porão que André Luiz nos traz com essa explicação que ele deu, fica muito claro esse afloramento de aquisições pretéritas em nossas vidas. Então é muito interessante esse entendimento. E nós estamos chegando aí ao final de mais um programa. Passa muito rápido, né? Mas não se preocupem, semana que vem vamos dar continuidade aí com o estudo do item 119 do livro que é o Espiritismo, aí do capítulo 3. Muita paz a todos e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de estudo da obra Luz na Penumbra. Qual ano? Revista Espírita, 1859, dezembro de 1859, falar devagar para não gaguejar. Eu e meu parceiro Renato Souza. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite, Bill, boa noite a todos. Opa, seja bem-vindo também, tá? Tamo junto, vamos lá, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Lembrando sempre que a gente está aqui de Saquarema, na minha casa, no meu quarto, e o Renato está no estúdio da rádio. Caso vocês notem alguma diferença aí no eco ou coisa parecida, vocês sabem, né, Renato, que é a distância que nos atrapalha de alguma forma, mas estamos indo, né, Renato? Estamos indo, graças a Deus, né? Graças a Deus, estamos caminhando. A distância não é um impeditivo, né? Sem dúvida. Exatamente. Na semana passada nós paramos nos 3 cegos, não é isso, meu parceiro? Foi. Parábola. Isso, nós lemos as 2 primeiras comunicações ali, não é? E agora vamos entrar em umas perguntas e respostas ali, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar logo no início, aquele mesmo esquema, né, Renato? Eu pergunto, você responde e vamos lá. Tá ótimo. Poderias ter a complacência de responder a algumas perguntas que desejaríamos dirigir-vos? Eu quero muito. Então vamos lá. Como expiastes as vossas faltas? Pelo remorso. Isa, número 3. Tivestes outras existências corpóreas depois daquela que conhecemos? Tive uma. Estive encarnado num escravo das 2 Américas. Sofri muito. Isso me avançou na minha purificação. Ok. E o que aconteceu à vossa mãe, Catarina de Médici? Ela sofreu também. Está num outro planeta, onde cumpre uma vida de devotamento. Número 5. Poderias escrever a história do vosso reino como o fizeram Luís XI e outros? Eu o poderia também. Número 6. Quereis fazê-lo por intermédio do médium que vos serve de intérprete nesse momento? Sim, este médium pode me servir, mas não começará esta noite. Não vim para isso. Número 7. Também não vos pedimos para começar hoje. Rogamos que o façais nos momentos de folga, vossos e do médium. Será um trabalho de grande fôlego que exigirá certo lapso de tempo. Podemos contar com a vossa promessa? Eu o farei. Adeus. Legal, foi uma psicofonia marcada, né? Sim, sim. Marcando o encontro, né? Como eles faziam naquela época, né? É bem interessante, né, Renato? Aqui na resposta da segunda questão, né? Como expiastes as vossas faltas? Ele responde pelo remorso. Eu estava até falando com um amigo agora, recentemente, né? Recentemente que eu digo há meia hora atrás. Como a galera sabe aí, quem não sabe vai ficar sabendo agora do meu retorno para o Rio, né? E uma das coisas que eu pesei muito, sabe, Renato, foi, como você sabe da minha história, não gostaria de ter que voltar para o Rio, mas enfim, tudo convergiu para o meu retorno para o Rio, né? Aliás, por conta de Saquarema ser um lugar muito bacana, muito legal, mas hoje eu entendo que seria um lugar mais para quem já está aposentado, para quem está curtindo a vida só, e não é o meu caso ainda. Né? E nem pretendo me aposentar e ficar parado sem fazer nada, né? Enfim. Não, claro. Mas o que me reforçou para eu entender a necessidade do meu retorno? Primeiro, a minha própria necessidade, né? Enfim, de ter que voltar. Segundo, os meus pais.
Minha mãe está com 74, 75, agora 74, meu pai está com 83. E ao longo da nossa jornada, né, cara, você também, com a sua mãe, que ainda está contigo aí, embora de outro plano, muitas vezes você perdeu a paciência com a sua mãe, é verdade ou mentira? Né? Olha, no estágio em que nós nos encontramos, paciência, que paciência que nós temos? Na verdade, nem sabe o que é isso. A gente se esforça, não é? Para fazer o melhor, né? A gente se esforça, né? Então, nesse interim, e obviamente muitas coisas eu não sei, não soube, mas a minha mãe comentou com a minha ex-esposa algumas coisas, ela pontuou algumas coisas do passado. E o que eu resolvi, cara? Para não ter esse remorso aqui me corroendo, tanto desse quanto do outro lado, porque eu não sei se ela vai antes ou vou antes, enfim. É refazer isso. Falar, não, vou ficar perto dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. Já tive uma conversa meio en passant com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu quero refazer a nossa. Nunca tive problemas grandes com a minha mãe de relacionamento. Sempre respeitei, entende? Minha mãe, eu fui criado dessa forma, como você também foi, né, Renato? Respeitar os mais velhos e ponto. Quando o mais velho fala, o mais novo abaixa a cabeça e pronto. Isso aí é despotismo, isso aí é coisa de. Cara, é a geração. Eu acho que essa geração atual está passando por muitas coisas justamente por isso. Porque pode tudo e não respeita ninguém. A nossa geração foi o contrário, né, Renato? A gente não podia nada e tinha que respeitar todo mundo que era mais velho que a gente. Eu acho que é um caminho legal também. Óbvio que tem que haver um equilíbrio aí nisso aí, né? Não pode ser a ferro e fogo, nada. Nem muito ao céu, nem muito à terra, né? Mas eu sempre respeitei meus pais, mas tem coisas que minha mãe veio pontuar com a minha ex-esposa. Eu falei, não, vamos abafar isso antes que a minha mãe vá embora, antes que o remorso me corroa, tanto com ela quanto meu pai. E é isso que a gente tem que fazer, né? Se a gente parasse para fazer um meia-culpa, né, Renato? Não, meia-culpa, meia máxima culpa. O que eu posso resolver hoje para que a minha mãe, ou meu pai, ou o Renato, meu amigo, meus parceiros, meus familiares, não carreguem nada com eles e não me deixem aqui, caso eles vá primeiro, com um remorso me corroendo. Eu acho que é isso, né? Essa resposta dele aqui foi uma expiação por conta do remorso, cara. Isso aí é muito ruim, né, Renato? E a gente pode resolver isso, né, meu parceiro? Ah, sim. E você falando sobre a questão do remorso, ela é um sentimento realmente muito delicado, né? E que vai trazer, sem dúvida nenhuma, um desequilíbrio muito grande para o espírito depois de desencarnado. Porque ele começa a olhar para as coisas pelas quais ele, né, podia ter tido um pouco mais de paciência, já que a gente está falando de paciência, né? E não teve. Um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, não é? E isso não é só em relação aos outros, não. É em relação a você mesmo, não é? Então, vem a questão do remorso e você diz assim, nossa, por que eu fiz isso? Eu fui capaz de fazer isso? E começando não vou falar nem das coisas mais graves não, mas as menores coisinhas sim, sem dúvida que a gente faz por, né, sei lá, inexperiência, enfim, imaturidade, né, e tudo mais. Então a gente precisa refletir muito que o remorso é algo complicado, né, e nós vamos ter que sentir os efeitos dele, não é? Na erraticidade, né? E nas próximas encarnações, né, Bill? Aí não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Não dá para fugir. Sem dúvida. Afinal de contas, a gente está consertando o avião em pleno voo, né? Não dá para pousar, né? Exato. Quando você vai ler o Evangelho, quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e nosso Kardec, muito lúcido, muito bem orientado, separa capítulos, né, a título, né, moral que a gente precisa, porque a nossa evolução moral ela acaba ali, no Evangelho, não é? A nossa evolução, pelo menos o que a gente tem conhecimento é assim, ela acaba ali. Depois que a gente estiver praticando os 27 capítulos do Evangelho, a gente evoluiu moralmente, não é? Tudo mais, alcançamos um nível satisfatório nessa parte, né, nesse quesito, tá? Intelectualmente você continua, porque ninguém vai ficar lá tocando harpa, vai trabalhar, não é? Vai continuar trabalhando. Mas aí você já tem a moral, a base moral que vai te dar sustentação para que você possa aprender tudo mais que necessita aprender e botar em prática, principalmente. Então, quando você pega lá honrar pai e mãe, né? Quando você vai ler aquelas passagens importantes, assim, poxa, eles fizeram pela gente. Será que eu não posso fazer nada? Não é? E aí é complicado isso. Eu não me sentiria, Bill, bem,
E foi bom você tocar nesse assunto, porque é bom que as pessoas ouçam, né, e reflitam sobre isso. Eu, Renato, não me sentiria bem de largar para lá pai, mãe, entendeu? E não dar a mínima atenção. É de mim, eu não me sentiria bem. Mesmo em alguns momentos sendo rebelde, não é? Não tendo tanta paciência, não tendo tanta compreensão. Mas é importante o que está sendo visto, né? A tua presença ali, mesmo você não tendo tanta paciência, né? Com seus momentos de rebeldia, você estava presente. Você está ajudando, você estava ali, dentro das suas possibilidades, é claro, dentro daquilo que você pode dar, daquilo que você pode oferecer, não é? Eu, Renato, não me sentiria bem de largar para lá. Não me sentiria bem, de jeito nenhum. Tanto é que nós ficamos 46 anos juntos, um ao lado do outro, não é? E o outro ao lado do né? E fomos em frente, encarar a vida, encarar as dificuldades, encarar os problemas, encarar tudo isso. Olha, esse remorso de não ter feito companhia, né? De não ter feito, mesmo desajeitado, mesmo sem jeito, mesmo rebelde, adolescente, sabe, aborrecente, né? Sim. Né? Mesmo, enfim, às vezes, mesmo isso, mas esse remorso eu não carrego. De jeito nenhum. Não carrego. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? E é super importante que a gente bote isso. Então, talvez seja uma frase do Evangelho que eu já esteja me esforçando para fazer. Não é? Mas faltam ainda as outras 26, capítulos, né? Enfim, as outras milhares de frases do Evangelho para a gente botar em prática, com certeza. Né? Primeiro a gente vai falar que a gente está no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, sim. 1859 e o mês de dezembro de 1859. Cara, às vezes a gente fica, vamos fazer uma analogia aqui entre nós adultos, né? Você com 57, né, Renato? Eu com 51 anos, nós somos adultos, maduros, né? Maduros, quase idosos, né? Bota mais um ano aí, Bill, pra mim, por favor. 58, né? 58, né? Obrigado, obrigado pelo 57, pô, gostei. Você tem corpinho de 57. Ganhei a semana. Mas fazer uma analogia com a nossa vida real aqui. O Renato 58, eu tenho 51 anos, ou seja, somos pessoas maduras, né? Entre aspas, vou parafrasear meu parceiro Renato, aspas no que eu vou dizer. Sim. E aí a gente faz uma analogia com os nossos filhos. Né? O Renato colocou o exemplo dele aí na aborrecência, eu vejo que tem um pré aqui, uma adolescente. Sim. Às vezes a gente cobra muito, né? Cobra muito pela educação que a gente teve, como eu falei, que não podia nada, então a gente quer aquele respeito. E essa geração 2000 já é uma geração mais ousada, mais, enfim, empolgada, emocionada, e a gente tem que dar uma tolhida realmente, porque existem mais inclinações que a gente tem que ir tolhindo ali, né? Sim. Se eu tô tolhindo muito ou não, isso aí vai da minha percepção. Eu posso estar equivocado, é óbvio que eu posso estar equivocado, né? E a gente não vai acertar em tudo. Mas fazendo a transferência para o plano espiritual, o que nós não somos em relação a eles? Eu acho que nem adolescente nós somos, né, Renato? Nós somos seres embrionários. A gente faz muita besteira, a gente fala muita besteira, a gente toma muitas decisões equivocadas, né? Enfim, até falando agora, voltando agora dentro desse exemplo que eu dei aí, da minha mãe e tudo mais, primeira coisa que eu falei para minha mãe que eu ia voltar, ela falou para mim, sabe o quê? Não sei para que você foi, eu não sabia que não ia dar certo. Eu falei, mãe, se você sabia que não ia dar certo, lá dentro da sua bola de cristal, por que você não me avisou? Mas... Porque agora o Renato julgar, ou o Léo julgar, fala, pô, eu sabia que não ia dar certo. Cara, é muito fácil. Porque a gente sabe, que a gente fala para a pessoa que não deu certo depois que não deu certo, mas ninguém tem bola de cristal. Então quando eu me vi naquela encruzilhada ali, falei, vou para lá, vou para cá, vou em frente, fico no Rio, não vou, não, pô, vamos para lá que eu acho que é melhor e tal, a gente decidiu ir, ainda era casado com o André, você sabe, hoje a gente está separado,
Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente toma decisões equivocadas, muitas das vezes, pensando estar tomando as decisões acertadas. Não é isso, Renato? Exato. Olha, interessante, né? Porque é uma resposta que a gente não quer ouvir, não é? Quando a gente erra... Não é o momento, né? Não é o momento, né? Não é o momento, tá? Da gente ouvir aquilo, né? A gente não quer ouvir, não. Agora não, eu tô no meio da confusão, no meio do furacão, não é? E aí é uma resposta que a gente não quer ouvir. É interessante a gente raciocinar sobre isso. Por quê? Olha só, eu tô na doutrina espírita 13 anos, arredondando, né? 13 anos, tá? Você tá há quanto tempo? 32. 32 anos. Então você tem uma passagem maior no Evangelho, né? Mais tempo do Evangelho do que eu, né? Digamos assim, né? Então, na hora em que a gente ouve uma resposta dessa, uma questão dessa, assim, com relação a um momento nosso que a gente deu um passo em falso, não é? Opa, nossos olhos precisam ser de amor e nossos ouvidos também, né? Ainda não são, mas um dia serão. Entretanto, a gente já tem um conhecimento do Evangelho e aí a gente já aprende a reconsiderar, não é? Ficamos aborrecidos no primeiro momento, ficamos sim, tudo, mas aí você pensa assim, poxa, quem não erra? Não é verdade? Quem não erra? Eles erraram, nós erramos, os seus filhos vão errar, não é? Também, e tudo. E aí a gente, por estar na doutrina, a gente precisa se esforçar para ter esse comportamento diferente, não é? Por um momento a gente fica chateado, a gente dá uma resposta e tudo mais, mas depois, opa, esfria a cabeça, reconsidera, não é? Reconsidera, assim, eles não sabem, eles às vezes às vezes não, com certeza fala isso para o nosso bem, não é? Para o nosso bem e tudo. Não falou por quê? Olha só. Da mesma forma que hoje a gente está aprendendo a reconsiderar, não é? Colocando em prática os ensinamentos evangélicos, não é? Naquele momento em que, de repente, alguém que tem um pouco mais de experiência chega para você e diz assim, olha, Bill, cuidado, olha, Renato, cuidado com esse passo que você vai dar, não é? Avalia bem, avalia muito bem, não é? O que você está fazendo, tá? Será que eu vou ter cuidado com isso? Não é? Eu às vezes vou estar tão, né, sentido assim dos efeitos daquela coisa nova que eu vou começar a fazer, que eu vou dizer, não, eu não vou nem pensar nisso, eu vou fazer. Talvez não adiantasse nada ela ter falado, Bill. E isso precisa ser levado em consideração. Você iria mesmo assim, porque era uma experiência que você precisava passar, né? Então, e aí, olha, essas questões ligadas aos sentimentos, a remorso, a tudo isso tudo vai ficar marcadinho lá, nós vamos ter que resolver, não vai ter jeito, não é? Acima de tudo e sobretudo, a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. E isso começa dentro da nossa casa, com pai, com mãe, com filho, né? Com esposa, com tudo. Sem dúvida alguma. Eu obviamente, eu tenho plena certeza de que esse grito dela foi um grito de desespero de uma pessoa que, por exemplo, não pode te ajudar financeiramente. Então a preocupação vem de uma mãe. Então a gente tem que relevar, né? Lógico, claro. Tem que relevar. Não, eu sabia, mas aí eu não posso te ajudar, como é que vai ser? Você vai ter que voltar. Então tudo é um desespero de pais, né? Que fala, meu pai sempre que eu não mando mensagem, não, cara, vai dar certo, insiste, vai dar certo, já deu certo. Eu entendo perfeitamente, né? Mas como você falou, não é um momento para você falar. Existem momentos que você deve exortar e outros momentos que você deve só acolher. Mas enfim, cada um escolhe o momento que acha que aprouver, né? Sim. Naquele momento ali, eu não queria escutar aquilo. Mas, graças a Deus, eu não levei isso para mim, eu entendo perfeitamente ela, enfim, é isso. Claro, olha, mesmo ela tendo falado isso, eu tenho certeza que no fundo, ela queria que desse certo. Lógico. E orou para que desse certo. E aí a gente só vê a coisa ruim. Não é? Exatamente. A gente só vê o momento em que ela falou uma coisa que, olha, no momento não era esse e tudo mais e tal. Olha, a gente lidar com a vida, com sentimentos, não é? Nossos e dos outros, é muito difícil, Bill. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui, né? Todo mundo aqui atrapalhadinho da Silva, né? Enfim. É verdade.
E olha, uma hora a gente vai desvendar aquele novelo, não é? Tá tudo ali embaralhado. Imagina uma linha que tá toda embaralhada, tá tudo ali, coisa e tal, e você tem que tirar. Olha, vamos ter que botar isso aqui lisinho, retinho, bonitinho. Uma hora a gente vai desvendando novelos através das reencarnações, não é? Aprendendo que remorso não é bom, não é? E a gente vai evitando o máximo possível e aprendendo a lidar com as situações, com as pessoas. É assim na vida. Foi bom esse programa, assim, porque tenho certeza que muitos aí passam por essas situações e não pensam, não raciocinam desse jeito. Poxa, eu não queria, né? Não, vamos começar a botar em prática o evangelho. Por quê? A única coisa que permanece engessada no que está escrito é o evangelho segundo o Espiritismo. Tudo mais carece de ponderação. Nós precisamos ponderar, não é? Mas o evangelho cabe direitinho para tudo, para qualquer que seja a situação, não é? É verdade. E como é que está o tempo aí, Renato? O cronológico, eu digo. O cronológico, estamos com 20 minutos, Bill. Então ainda temos um tempinho, só para lembrar, só para esclarecer que eu tô sem o cronômetro aqui comigo, então eu tô meio, o Renato está conduzindo aí o tempo aí. Tô de olho. Porque a gente, são muitas experiências que a gente acaba tendo, né, cara, e as pessoas estão se identificando agora nesse momento, como você falou, muitas pessoas estão se identificando com as nossas problemáticas, né, porque, assim, cara, dificuldade a gente vai encontrar em todos os momentos, mas a gente já falou isso em outros programas também, ia conversando também hoje com algumas pessoas sobre isso, sobre a minha situação aqui, o retorno e tudo mais. Às vezes a gente fica, outras pessoas irão se identificar conosco nesse momento, às vezes a gente fica cego, surdo e mudo. Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, ele diz o seguinte pra gente: o que ligardes na terra, estarás ligados no céu. Sim. E o que desligardes na terra, estarás desligado no céu, né? Perfeito. Então, no momento em que você... Cara, as pessoas costumam falar outras doutrinas, Deus é fiel. Cara, Deus é Deus, a gente é que tem que ser fiel. Não tem esse negócio de Deus é fiel. Perfeito. Deus é Deus, e ponto. Né? Jesus é Jesus. Nós é que precisamos ser fiéis à causa, ao que eles passam pra gente. Obviamente eles falam isso em outro sentido também. Deus é fiel realmente, nunca vai nos trair, nunca vai nos deixar na mão, mas levando para uma situação mais global, nós precisamos estar e sermos fiéis a ele, aos aprendizados. Então quando a gente desconecta, ou que a gente desliga, cara, a gente perde, obviamente, o Wi-Fi, desliga a conexão, a gente cai a conexão, a gente fica igual cego no meio de tiroteio, tiroteio. Sim. Aí eu exemplifiquei até a questão do Pedro, né, que afunda nas águas lá. Pedro começou a olhar tudo ao redor, e é o que eu faço hoje, o que está acontecendo comigo, pessoalmente, do Bill Fabiano. Eu estou olhando as circunstâncias, caramba, não consigo aqui, não consigo acolá, não tem dinheiro para isso, não sei o quê, como é que eu vou voltar para o Rio? Não consigo voltar, não sei o quê, pede ajuda conversa com o Renato, conversa com o Orlando, conversa com com o outro. Cara, e eu esqueço de olhar para o Cristo. Se eu olhar para o Cristo, eu vou ter a seguinte visão. Jesus, imaginem vocês aí no programa, o Renato, se quiserem fechar os olhos, fechem os olhos. 9h30 da noite, não vão dormir, tá? Mas fechem os olhos. Olhem vocês, um grande navio, num grande barco, numa grande embarcação. 23. Você está olhando para um lado e para o outro, o maremoto, o Oceano Pacífico revolto. Só que lá no alto da cabine, Renato, tem um homem que segue com um olhar sereno, um comandante com a mão no leme, comandando essa grande nau chamada planeta Terra. Ele está no comando. Então ele segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que não só a Terra, mas cada um dos seus habitantes devem confiar que chegaremos num porto seguro. É o que eu tenho para hoje. Aí, enquanto o tempo passa, Renato está falando aí, Renato. Que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é? E aí a gente precisa aprender a confiar.
tudo na vida a gente precisa aprender a confiar e trabalhar nossos sentimentos, trabalhar tudo isso, né? Com certeza. Ele, em 2 perguntas aqui, ele resume tudo. Pelo remorso, ele expiou as faltas, não é? E depois ele teve uma encarnação como um escravo. Olha só o que levou ele a ser humilde, não é? E tudo mais. E a repensar suas atitudes e seus sentimentos. Não é isso? Bill, chegamos ao final, 24h10. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Renato, meu parceiro. Abraço, muita paz a todos. Valeu. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.